Fala pessoal, tudo bem com vocês? Novo capítulo do Coelho Cast. Hoje eu estou entrevistando a Nath Gomes, que é terapeuta integrativa. Pessoal, uma terapia alternativa muito curiosa, que desperta muita curiosidade e interesse nosso. Por isso que eu convidei. Nath, seja bem-vinda ao Coelho Cast. Muito obrigada, gente. É isso aí, pessoal. Vou começar fazendo umas perguntas para ela, tá? E no decorrer do bate-papo a gente vai desenrolando, improvisando. Um bate-papo mais descontraído, viu, Nath? Sem muito roteiro, tá? Mas é importante você falar do seu trabalho. E tem pessoas que de repente se interessam, entendeu? Pelo tipo de terapia integrativa, que seria... Eu, na verdade, ainda vou aprender agora, né? Nesse capítulo sobre a terapia. Estou muito curioso, né? E animado para conhecer. Então me conta o que é a terapia integrativa, né? E qual a diferença dela das terapias tradicionais? Qual esse mistério? Se é que existe algum mistério nisso? Bom, primeiramente, oi, tudo bem? Muito prazer. Prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. E a terapia integrativa, ela difere das outras práticas convencionais porque ela une o corpo, a mente, o espírito. E essa parte espiritual, a gente vem trabalhando as energias, né? Você acredita em energia, Ricardo? Acredito. Acredita em olho gordo, inveja? Não muito nisso, nisso? mas Você acredita? a energia da pessoa, quando ela chega, às vezes ela já é um alto astral, já dá aquela alegria no ambiente, ou uma pessoa que reclama muito, traz Só energia. pesada. Traz energia pesada, traz negatividade para o ambiente. Eu acredito que o ambiente ele é contagiado pela energia da pessoa, mas eu não sou muito de acreditar que inveja vai fazer mal, essas coisas, mas eu posso... Bom, você pode me convencer. Expande sua mente, né? Não, tudo bem, tá certo. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai trabalhar dentro da terapia integrativa, eu uso as frentes. Tanto a frente do corpo físico, porque a gente precisa entender se esse organismo está intoxicado. Se tem algum tipo de toxina que está impedindo o bom funcionamento desse organismo. Então, aí a gente entra com as práticas ayurvédicas, com as alimentações, com os fitoterápicos, com os usos dos chás, com as churnas, que são os pozinhos que a gente faz para colocar no nosso alimento. Por exemplo, você come alguma coisa crua e você sente que você fica mais indigesto. Será que aquele alimento, mesmo que ele seja saudável, será que ele é para você? Será que o seu organismo está preparado para receber isso? O que pode ser feito para você estar consumindo esse tipo de alimento? E se você sente também que o teu metabolismo, teu digestivo também não está legal, como que a gente pode trabalhar isso? Isso é um sinal de intoxicação, isso é sinal de que o organismo está falando, não estou dando conta aqui de liberar as toxinas. Cara, interessante isso, porque às vezes a gente come, igual eu, por exemplo, né? Até antes de começar a gravar, falei pra você, hoje eu comi alguma coisa que eu vejo que não me fez bem. E meio que quase que me derrubou. Então, assim, existe mesmo, né, essa questão. São quais os pilares que você falou da terapia? Corpo, o mente, né, e o espiritual. Então, o corpo vai ser essa questão física mesmo, do organismo. O mental vai envolver ali o desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional. E o espiritual que vai vir com essa parte energética, essa parte de maior sensibilidade das frequências do campo sutil. Certo. Outra coisa também, quais as técnicas que você usa, né? Você falou um pouco, mas que você aborda nas suas terapias. E como são essas terapias? Elas são marcadas em reuniões com o paciente? Como que é isso? Entendi. Bom, eu trabalho com algumas técnicas. Eu acho que eu não vou conseguir descrever todas aqui, mas eu tenho a constelação familiar, que a gente vai tirando os emaranhamentos do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, eu tenho uma questão financeira, que eu não consigo resolver essa questão financeira. E aí, por algum motivo, que pode estar atrelado à minha família e ao meu histórico familiar, eu venho repetindo isso na minha vida. Por exemplo, a minha família sempre me trouxe a crença de que dinheiro não dá em árvore, a crença de que ganhar dinheiro é difícil, ou então, eu sempre via minha mãe sofrendo no relacionamento, meu pai nunca tinha boca para nada. Como que essa criança inserida nesse ambiente vai incutir as crenças nela? Como que ela vai crescer? O que ela vai acreditar quando ela for adulta? Todo o ambiente causa uma influência.
E o nosso ambiente mor, de maior influência, é o ambiente que a gente nasce. Principalmente porque todo ser humano ele nasce querendo se sentir pertencente a um lugar. Então, quando a gente está se sentindo pertencente àquele clã da nossa família, fazer diferente é muito difícil. Então, se a minha família sempre foi muito humilde, a minha família sempre teve dificuldades financeiras, vai ser muito difícil romper esse padrão, porque eu vou sentir que eu estou abandonando. Ao invés de eu sentir, não, eu vou lá e eu vou buscar água do poço para trazer para eles beber, não, eu vou sentir, olha, eu estou abandonando as pessoas que eu amo. E aí, por algum motivo, existem as autossabotagens, que a gente fala que são as permissões, né? A gente não se dá essa permissão e essa autorização, tanto para o amor, quanto para a saúde, quanto para finanças, quanto para, enfim, para as crenças a respeito de nós mesmos. Por quê? Porque às vezes a gente tem dentro de nós experiências e sentimentos que foram interrompidos. A raiva, a vergonha, a culpa, a tristeza, o sentimento de dó. Nossa, legal, isso daí faz todo sentido, né? Porque realmente uma pessoa que vem de uma família, né? Por exemplo, eu vou citar meu caso, que eu vim de uma família muito, muito humilde, a gente passou muita dificuldade. Minha mãe solteira para criar a gente, né? E um ou outro dessa família, geralmente, não falando agora de mim, dessas famílias humildes, acabam, né? Se dedicando, se destacando e rompe o padrão. Rompe o padrão. Então, meio que ele fica se sentindo culpado de, às vezes, né? Poxa, por que fulano tá bem e o outro não tá, tal? Ele meio que se sente na obrigação e acaba tendo que arrastar todo mundo e acaba, às vezes, atrapalhando o desenvolvimento, porque é triste você deixar um familiar de lado, né? E você se distanciar muito dele. Então, faz todo sentido essa raiz, né? De família em questão da saúde financeira, da questão do futuro financeiro. Amoroso também, inclusive saúde também, muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a criança, ela cresce entendendo que ela é enfraquecida, que ela precisa chamar a atenção de alguma maneira. E aí vai sempre estar doente. Imagina uma criança que está crescendo num ambiente onde os pais brigam muito, e essa criança sente que ela não tem atenção, a atenção que ela vai conseguir ter é na imunidade baixa. E isso acontece como estratégia mesmo inconsciente. Aquela criança, ela não está fazendo porque quer, mas porque ela tem uma necessidade de afeto que não está sendo atendida. Então, dentro da psicanálise, dentro das outras técnicas que eu uso, eu faço as análises também dentro desse sistema familiar, que a gente usa, né, como terapia sistêmica. Então, não necessariamente eu precise fazer a constelação sistêmica familiar para poder entender que aquele sistema tem um emaranhamento, que aquele sistema tem uma dificuldade. Mas aí também tem outros pontos que a gente utiliza, como, por exemplo, a terapia ayurvédica, a leitura do tarô terapêutico. Não sei se você conhece. Cartas? Cartas. Tem isso, Tem, terapêutico? mas é terapêutico. Então, muitas pessoas acabam confundindo, sabe? Por quê? O tarô terapêutico, ele vai fazer uma leitura do seu campo. Como está esse campo agora? Quais são os conselhos para você? Como que você deveria refletir a respeito disso? Qual campo está mais aberto? Qual campo está mais fechado? Tem probabilidades, tem possibilidades, algumas coisas acontecem? Sim, realmente acontecem. Mas eu jamais vou interferir no livre-arbítrio do meu paciente, seja ele um paciente de psicoterapia ou seja um paciente do tarô terapêutico. Por quê? As escolhas são suas e as responsabilidades sobre isso também serão suas. Então, eu não posso falar, faça isso ou faça aquilo. Você percebeu que as pessoas parecem que hoje em dia quer que você fale o que elas... Muitas. Né? Eis a questão da dependência emocional. Isso que eu ia perguntar também. Hoje, né? Eu acredito que você vai ter que estudar pro resto da sua vida, porque está cada vez mais complexo. E as pessoas estão mais emocionais, estão mais dependentes emocionais. Antigamente, por que de antes para agora, né? Você acabou de falar aí da base familiar. Por que estamos tendo seres humanos mais dependentes emocionais? Entendi. Olha, primeiro ponto é essa questão da base emocional, da base familiar mesmo, né? Porque antigamente, observam os modelos de família de antigamente, e eu não estou dizendo que eram modelos saudáveis e perfeitos, mas observe os modelos de família de antigamente e os modelos de família de hoje em dia. As pessoas, elas estão um pouco mais práticas, um pouco mais líquidas, digamos assim. Elas vão levando a coisa na superficialidade, não deu, não vou consertar, não quero saber.
E aí cresce ali uma criança que falta ali uma ponta, uma base, que se sentiu um pouco mais deixada de lado, de repente, e aí se torna um adulto que precisa do apoio e da aprovação, enfim, esse adulto precisa de alguém ao lado, sempre aplaudindo, apoiando ou falando, faça isso, faça aquilo. Outro ponto também muito importante é o excesso de informação que a gente tem hoje. A gente está com tantas escolhas para se fazer, eu tenho 1 milhão de escolhas para fazer, eu tenho 1 milhão de oportunidades e possibilidades, que isso acaba me tirando um pouco a base de o que é que eu quero para mim. E isso acontece muito nos relacionamentos. Tenho tanta possibilidade, tanta oportunidade, tantas pessoas para eu conhecer, por que é que eu vou me apegar em uma só? É verdade. Hoje em dia, eu estava até comentando isso daí, não sei se eu falei num podcast. Antigamente você conhecia uma namoradinha e trocava cartinha com ela e seguia naquela paquera e se concentrava numa pessoa. Hoje em dia, não é o meu caso, mas me parece que as pessoas entram numa rede social, vai nos direct das outras pessoas e mandam várias mensagens, pode até copiar e colar e mandar para várias pessoas. E aí aquelas que eles vão filtrando, então quer dizer, se torna muita opção. Por exemplo, uma mulher bonita, hoje em dia, ela posta uma foto, tem milhões de caras lá, né? Curtindo, alimentando o ego dela. Então, como que uma mulher dessa vai escolher um cara? Exato. De repente ela escolhe um cara e fica, poxa, será que não seria melhor escolher aquele outro? Ou de repente ela quer experimentar várias pessoas. Então, hoje em dia, o mundo tá, igual você falou, cheio de opções. Mas outra coisa também que eu queria tocar no assunto, Nath, os jovens de hoje em dia, eles necessitam de muita atenção e a atenção está sendo dispensada para a tecnologia. Por exemplo, a mãe trabalha muito, chega em casa, a criança está dando trabalho, ela precisa lavar uma louça, fazer alguma coisa, o que ela vai fazer? Celular. Deixar ele na tela. O celular, a tela. E existem diversos processos, tanto essa questão de atenção, porque já foi vários estudos, né, disseram onde as pessoas não conseguem mais reter essa atenção por muito tempo. Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, que você tem que ficar ali mais de 40 minutos, já começa a dar um ciricutico. Eu duvido que 40 minutos a pessoa não pegou o celular ali para mandar uma mensagem para ver o que aconteceu. Quer um exemplo? Veja quantas visualizações tem o podcast inteiro e veja quantas visualizações tem um corte. Exatamente. Né? As pessoas não conseguem assistir um vídeo hoje, né? Se vocês assistirem esse vídeo até o final, vocês são uma grande minoria, né? São uma grande minoria, porque a maioria fica esperando chegar os cortes ali para eles verem os melhores momentos. Os melhores momentos, exatamente. E isso é muito triste, porque a grande maioria das pessoas, elas já estão se autodiagnosticando com TDAH. Ah, mas eu sou TDAH porque eu tenho déficit de atenção, porque eu não consigo me interessar pelas coisas. Não fez um teste, não foi atrás de uma pessoa especializada para fazer isso, que não sou eu no caso, já é um médico, é uma pessoa, né, que tem uma graduação a mais. E não procura saber sobre isso, mas também não procura fazer esse detox de dopamina, esse detox de tela. E aí, no caso da criança e até dos adultos, eu vou me alimentar, eu estou assistindo TV. Eu não estou prestando atenção em nada que eu estou fazendo. Eu não estou prestando atenção na minha alimentação, eu não estou prestando atenção na minha mastigação. Você tá mastigando. Eu vou comer errado, isso vai me gerar um processo digestivo errático. Eu também não vou conseguir absorver direito os meus nutrientes, o que eu deveria absorver. Tudo isso por conta do excesso de telas. Inclusive, quando a gente está se alimentando, a gente tem que ter tanta concentração, porque se eu estou assistindo algo, eu estou me alimentando. Se eu estou ouvindo algo, eu estou me alimentando. Então, eu vou estar me alimentando pelos olhos, eu vou estar me alimentando pelos ouvidos e eu vou estar me alimentando pela boca. E o processo digestivo, ele vai acabar sendo o mesmo. Nath, eu queria que você me dissesse, né, qual a técnica ou o método mais adequado para cada paciente ou não existe isso? Entendi. Olha, existem algumas técnicas, sim, que são consideradas padrão ouro para determinados tipos de situações. Então, por exemplo, preciso fazer uma anamnese, preciso entender o que esse paciente está me trazendo, preciso entender como está o comportamento dele, que aí a gente vai para a psicopatologia, como que ele está se comportando, se ele está muito ansioso, se ele está tenso, está parado, mas está tenso. Enfim, tem toda uma análise para fazer, que aí eu vou entender
qual vai ser a técnica que vai ser mais adequada. Existem técnicas que encaixam em diversas situações, mas existem técnicas que são imprescindíveis para estar colocando ali numa situação, por exemplo, de ansiedade, e aí a ansiedade tem diversos, né? Da TAG, síndrome do pensamento acelerado, que é o SPA, ou então, por exemplo, depressão. A gente precisa entender qual é o quadro desse paciente. Eu não dou diagnósticos, mas eu preciso entender como está esse comportamento, como essa pessoa está se comportando, qual é a visão que ela está tendo sobre ela, sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, para eu poder entender o que é que a gente vai trabalhar aqui. Sempre tem um script, sempre tem um escopo, sempre tem ali um roteiro, digamos assim, do tipo, olha, o que você quer alcançar com essa terapia, qual é o seu objetivo com essa terapia, sempre visando o que o paciente está buscando quando ele vem atrás de mim. O que ele quer? Nath, eu quero me desenvolver mais com essa questão de me conectar espiritualmente. Eu sinto que eu tenho uma sensibilidade, eu sinto que eu chego nos campos, eu fico nos ambientes, eu fico mais denso, mais pesado. Como que eu me protejo disso? Nath, eu quero melhorar o meu metabolismo, eu quero melhorar o meu sono, mas eu estou muito ansioso. Como que eu vou fazer isso? Nath, eu tenho questões no meu trabalho, no meu relacionamento, tenho questões a respeito de mim mesma que eu acabo me perdendo, começo e não termino as coisas. E aí a gente vai encaixando o que esse paciente está buscando dentro da terapia e quais são as técnicas que vão conseguir atender aquela demanda. Olha, você está falando aí da sua terapia, tá ficando, ainda a gente precisa simplificar isso daqui, porque às vezes a pessoa está assistindo até aqui e não entendeu. Certo. Não é nada, né, com todo o respeito e tudo, né, as religiões, mas não é nada religioso. Não tem nenhum cunho de religioso. Porque se eu entrei no seu Instagram, e tem até uma postagem engraçada, que o que os meus pacientes pensam que eu faço, né? Viu? Aí tem uma... Como que eu posso dizer assim? Bruxona lá. Uma mulher fazendo um ritual, né? De religiões, eu não sei quais, né? Porque eu não entendo muito a parte disso. E o que realmente é o seu trabalho. Aí aparece uma foto de você anotando. Então, o que seria seu trabalho? Não é nada de feitiçaria, Não. nada de misticismo, nada a ver com bruxas, com estrelas, essas coisas, que tarô você falou, né? Sim, eu uso o tarô terapêutico, mas realmente inclusive, muito obrigada por essa pergunta, porque já me dá um espaço para esclarecimento. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui agora e às vezes a pessoa está assistindo e não entendeu direito. Por que que a pessoa te procura e quando chega lá, ela vai ter tipo uma consulta com você, ela vai falando os problemas, você vai anotando? Isso aí. Explica melhor. Exatamente. A pessoa me procura e a gente vai ter um bate-papo assim, ó. Eu vou entender qual que é o maior problema, qual que é a maior dificuldade, por que ela está procurando terapia nesse momento, o que ela está esperando dessa terapia também. E aí, eu também vou analisar se essa pessoa é mais aberta para esse campo de energia, se essa pessoa está com esse olhar voltado para isso, mas também se a pessoa ela tem uma religião, se ela é católica, se ela é evangélica, a gente vai tratar do mental, emocional, intelectual e do corpo físico, entendeu? Não vamos usar essa questão de campos energéticos se isso for uma pauta incomodativa. Porque eu preciso entender o meu paciente e às vezes ele traz essa questão do despertar, olha, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho perturbações no meu sono, enfim, eu sinto que a minha energia está baixa, eu ouço muito essa frase, minha energia está baixa, Nath, o que eu faço para melhorar a minha energia? E aí algumas pessoas até me perguntam, olha, qual oração seria interessante eu estar fazendo? Aí a gente entra num campo que é espiritual, mas não tem cunho religioso. Por quê? Vamos lá. Triângulo. Eu tenho aqui o físico, eu tenho aqui o mental, intelectual e eu tenho aqui o espiritual. Querendo ou não, nós interagimos com as frequências. Todo ser humano tem essa emissão de campo vibracional. E aí, quando eu tô com a minha energia mais baixa, quando eu estou mais denso, eu fico mais propenso. Tanto que o nosso corpo é um sistema tão integrado, tão inteligente, tão perfeito, que quando eu tô triste, a minha imunidade baixa.
Porque a minha glândula timo, que é responsável pela minha imunidade, ela se expande e se contrai à medida em que eu estou feliz ou que eu estou triste. Por isso, pessoas que têm uma tendência mais depressiva, pessoas que sempre estão ali com quadros de depressão, constantemente estão resfriadas, constantemente têm dor de garganta, constantemente tem alguma questão ali mais física mesmo. Por quê? Toda doença, toda questão começa no pensamento, começa no campo das ideias. A mente, né? Começa na mente. E isso vai trazer o quê? Frequências mais densas pra gente. Ou a gente vibra numa escala mais elevada, que aí é onde se integra tudo, por isso terapia integrativa. Ou eu tô entendendo os meus processos, acolhendo as minhas dores e estou buscando vibrar numa escala mais elevada, então eu tô elevando a minha energia, e aí eu tô mantendo a minha saúde, mantendo o meu campo frequencial, tudo mais elevado. Ou então eu tô permitindo que todas essas coisas venham para pesar, e aí eu vou ficar triste, vou ficar chateado, vou ficar com mágoas e tudo mais, e isso vai trazer para mim esse campo mais denso. E tudo isso vai se refletir não só nos meus pensamentos, no meu comportamento, na minha saúde física. A gente, no nosso dia a dia, Nath, parece que, bom, eu falando assim, talvez às vezes por exemplos de pessoas que eu me relaciono, ou às vezes exemplo meu de vida. Eu acho que às vezes a gente procura inventa muita doença. Vamos falar assim. Às vezes você, eu tô com uma dor aqui, eu tô com isso aqui, eu tô com... Cara, você começa a se derrubar. Tem pessoas, não vou dizer que sou eu, mas tem pessoas, cara, que elas se jogam lá embaixo. Elas vivem reclamando que tá com dor disso, dor daquilo. Essa pessoa nunca tá boa. Mas você não vê a pessoa rindo, você não vê a pessoa alegre, então faz todo sentido, pessoal. Se você quer ter uma saúde boa, se você quer estar sempre saudável, sorria mais. Exato. Né? Para de ficar sofrendo, de ficar... encara a vida com mais alegria, encara a vida com um lado bom. Exatamente. Com mais positividade. E é exatamente as lentes que a gente usa para ver o mundo, né? Exatamente as lentes que a gente usa para ver o mundo. Se eu tô usando lentes negativas, eu vou focar naquilo de ruim que tá acontecendo no mundo, porque tem coisa ruim pra caraca. Você vai ficar procurando notícia ruim, você só vai espalhar. Por exemplo, eu tenho... desculpa falar isso, mas eu não tenho muita paciência com gente que fica espalhando notícia ruim no WhatsApp. A pessoa só manda tragédia pra você. Eu prefiro aquela tia que manda mensagenzinhas engraçadas, o tios engraçado, do que as pessoas que só ficam espalhando tragédia. Cai um avião, a pessoa já compartilha. Estourou uma... Cara, todo dia tem tragédia acontecendo nesse mundo. Exatamente. E tem coisas muito engraçadas que você pode compartilhar. Mandem para mim imagem de gatinhos fazendo coisa engraçada, mandem memes, mas não me mandem tragédia nem acidentes, que eu não quero ver isso, pessoal. Inclusive coisas boas, né? Existe um estudo que atrelou também o fato da gente fazer caridade, isso eleva muito, tanto esses aspectos de satisfação. Que legal, é verdade. A gente se sente, olha, meu dever está cumprido. Existe aquela frase, né? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, ninguém é tão rico que não precise de ajuda. E isso é um fato. Isso é um fato para todo ser humano. Então, focar nessa questão mais positiva, mais negativa, é ali que você vai dar expansão. E a gente é que decide o nosso foco. Se eu decidir focar no positivo, se eu tomar essa decisão mental, eu sempre falo para os meus pacientes, é uma decisão mental, hein? Primeira decisão é mental e depois vem o movimento. Como eu atendi um paciente ontem à tarde e aí ele estava mal na quinta-feira e aí ele falou, aconteceu uma situação na quinta e não sei o quê, mas eu já estava melhorando, ontem eu estava muito bem. Aí ontem à tarde nós fizemos atendimento e no domingo ele falou assim, não, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia acordar, que eu ia fazer minhas coisas, que eu ia levantar. Foi uma decisão mental. Antes de ele levantar da cama, ele falou, não, eu vou fazer isso aqui por mim. E aí ele foi e fez todos os processos, porque é muito correlacionado a decisão que eu tomo e os processos, os movimentos físicos que eu preciso fazer. Mesmo que eu não esteja feliz fazendo essa caminhada, mas o meu corpo vai informar o meu cérebro que eu estou me movimentando, fazendo uma atividade física, vai liberar dopamina e eu vou me sentir melhor ao final dessa caminhada, desse exercício, sabe? Isso me deu uma oportunidade de fazer uma pergunta, que o corpo e a mente, né,
a importância de tratar elas de forma conjunta. Com certeza. Eles estão interligados. Inclusive, no Ayurveda, que é uma medicina indiana, tem mais de 8.000 anos de idade, eles integram a filosofia, essa questão de saúde e de prevenção de saúde, inclusive, e a meditação, o yoga. Por quê? Você precisa alimentar o seu corpo com coisas que vão nutrir o seu corpo, não só no aspecto alimentício mesmo, mas também nesses aspectos. Olha, qual é a música? Qual é a qualidade da música que eu estou ouvindo? O que eu estou colocando para dentro do meu corpo através dos meus ouvidos? O que eu estou colocando para dentro do meu corpo através dos meus olhos? E aí vem a questão das tragédias, né? O que eu estou escolhendo, decidindo olhar? E quanto que eu estou colocando para dentro? Será que eu estou com uma obesidade mental? Ou será que eu estou fazendo a digestão de tudo aquilo que eu estou aprendendo? Obesidade mental. Obesidade mental. Você sabe que esses dias atrás eu fiz um comentário numa página. Eu achava que eu poderia ser obeso só no corpo, então quer dizer que eu posso ser obeso também na mente. Não acredito nisso, cara. O excesso, né? A tecnologia, ela vem trazendo, inclusive, Então eu não sou. Nossa. Obeso mental, graças a Deus, obesidade é menos, né? Pois é, esses dias atrás eu fiz até um comentário numa página sobre um rendimento ali de estudos e tal, e eu falei, poxa, eu queria ler mais rápido e ler mais. Mas aí logo depois me fizeram um questionamento e realmente, né, eu voltei pra mim, eu falei, caramba, por que ler mais rápido e ler mais se o que eu estou lendo, no ritmo que eu estou lendo, está sendo absorvido? Será que se eu ler mais e ler mais rápido, eu vou conseguir absorver com a mesma qualidade? Será que é necessário e importante para mim? Porque eu tenho uma leitura realmente muito lerda, Ricardo. Eu leio muito devagar. Então, mas é no meu ritmo, eu tô absorvendo, eu tô entendendo, eu faço anotações. Então, assim, a qualidade disso é muito Lê, depois relê, volta de novo. Volta, entende, bota o post-it lá no livro. Como a terapia integrativa pode ajudar no manejo de estresse e da ansiedade? Ok. Você sabia que tem alimentos que estressam a gente, que deixam a gente mais estressado e ansioso? Café, energético, bebida alcoólica, açúcar. bebida alcoólica? Bebida alcoólica. É verdade, tem pessoa que bebe e fica agressivo, fica chato, né? Eu fico alegre. Então, mas o que acontece? A bebida alcoólica, ela vai ressecar, né, o nosso organismo. Desidrata, Desidata o nosso organismo. Então, aí, o quanto... Então, pessoal, bebam bastante água, viu? Não que ela tá dizendo pra vocês parar de beber cerveja. Não. Bebam bastante água antes de ingerir álcool. Exatamente. Mas esses alimentos, eles contribuem para o estresse e para a ansiedade. Então, observar do que é que eu estou me alimentando e será que eu estou com aquele tipo de compulsão, né? Tô esperando alguma coisa acontecer, tô com pressa para chegar em algum lugar, nem sei onde é. Então, calma, escreve esse processo. Estou com pressa por... E o que vem na sua mente, o que completa? Eu uso muita escrita terapêutica com os meus pacientes, que eu acho que isso é uma coisa da antiguidade, né? Que as mulheres tinham diários e elas contavam. E isso é necessário hoje, porque muitas pessoas têm se sentido sozinhas, muitas pessoas não têm com quem contar, muitas pessoas não conseguem confiar nas pessoas e elas vão guardando toda essa ruminação mental dentro da cabeça. Quando a gente libera isso e coloca isso para fora, a gente consegue ter um panorama do que é que está passando e processando aqui. A sua terapia integrativa tem restrição, tem idade recomendada, tem idade que não pode fazer, a partir de que idade? Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer, tomou um chifre da mulher, vou lá fazer terapia, bati o carro, vou fazer terapia. Estou muito incomodado, não consigo me libertar de uma coisa que vem sempre repetindo na minha vida. Eu vou precisar entender por que esse processo está se repetindo. Eu vou precisar olhar para isso. Mas tem alguma restrição? Olha só, eu não tenho atendido crianças. Eu atendo adolescentes ali a partir dos 17 anos e vamos lá. Não tenho restrição de idade, eu não atendo crianças. Jovenzinhos, pequenininhos, eu deixo para quem está formado, especializado nessa área. Você acha que, então, do seu público, o que é aceitável é 17 anos em diante, 16? 16, 17, isso aí. E
qual que é o seu maior clientes que você tem mais, assim? São pessoas mais jovens? Eu atendo mais uma faixa de 30 a 50 e poucos anos, entre 30 e 55. Eu acredito que dos 27 aos 55. Acho que as pessoas deviam procurar você mais jovens. Pois é, Pra viu? não chegar a sofrer tanto. Então, inclusive, eu gostaria muito de trabalhar com adolescentes, de estar, não sei como é a agenda. Não faz sentido isso? Sim, Procurar mais jovens? sim, faz Por que a sentido. gente sofre tanto? Chega nos 30, 40 para depois procurar ajuda. Mas você sabe, Ricardo, que foi feito um estudo que as pessoas elas sofrem com ansiedade sozinhas até 7 anos. Quando elas têm 7 anos de sofrimento, aí que elas procuram. Então, é aquela coisa, né? Eu vou aguentando até onde dá. Eu vou aguentando, porque isso é supérfluo, porque isso é superficial, porque isso eu consigo dar meu jeito. Mas às vezes isso era uma coisa que em poucas sessões poderia ser esclarecido, poderia ser resolvido, poderia ser contornado, controlado, porque a minha ideia é trabalhar o paciente até que ele consiga tomar as decisões e se regular sozinho. Então eu preciso entrar em um assunto. Eu quero que você me conte se teve algum caso de sucesso de suas terapias de Vários. pacientes, sem citar nomes, mas dê um exemplo pra gente. Certo. Eu tive uma paciente que ela tinha fobia de dirigir. Aconteceu uma situação na vida dela que ela não conseguia mais dirigir. E aí eu acho que nós fizemos em uma sessão, em um atendimento. Depois ela me mandou o depoimento, Nath. Ela foi com uma amiga, óbvio, não foi sozinha. Mas ela falou, Nath, eu tava querendo dirigir fazia tempo, não conseguia, não tinha essa coragem. Depois que eu fiz a sessão com você, consegui, estacionei o carro no shopping, tal. Caramba, cara, isso é muito comum, né? Nossa, sim. Pessoas tiram a carta, depois ficam um tempo sem dirigir, pega trauma, Sim, com se envolve em algum certeza. acidente, depois não consegue Exato. mais pegar, pode estar te procurando, né? Com certeza. Teve um caso também de uma moça que ela tinha muita fobia de sair de casa. Ela tinha medo, e aí a gente entende, né? Agorafobia. Não dou diagnósticos, mas é aquela fobia de estar numa interação social, de sair de casa, porque ela ficava com medo de que alguma coisa acontecesse com ela e ela estivesse sozinha, ela não tivesse ninguém para ajudar ela. Então ela ficou um tempão sem estudar, sem trabalhar. E aí a gente fizemos algumas sessões de terapia com ela, foi um pouco mais longo o tratamento. Mas hoje ela tá trabalhando, tá fazendo faculdade, mudou de cidade, tá? Outro dia eu vi que ela Travou tudo. postou foto que tava indo pra um show. Eu fiquei super feliz, assim, sabe? É uma satisfação mesmo. Bom, pessoal, a gente gostaria de conversar mais, mas a gente deixa a oportunidade para ela retornar aqui, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Nath, muito obrigado por ter aceitado, tá? Participar do Coelho Cast. Seja bem-vinda sempre aqui no nosso Muito obrigada. podcast, tá? Sempre que você sentir que tem alguma coisa nova para falar, tá? Fica convidada a retornar. E, pessoal, vocês que assistiram até aqui, tá? É muito importante que antes de vocês saírem do vídeo, vocês deixem o botãozinho lá, o joinha, né? O like. E compartilhem esse vídeo, vocês que gostam da terapia da Nath, vocês que seguem ela, vocês estão torcendo para ela e que são pacientes dela, que simpatizam com a terapia integrativa, né? Compartilha bastante. A gente vai postar os melhores momentos dessas conversas no Instagram, né? Os cortes. E muito obrigado, pessoal, vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado, Nath. Eu agradeço. E esse foi mais um Coelho Cast, pessoal.